As resoluções CVM 210 e CVM 175 buscam modernizar e digitalizar o mercado de capitais, promovendo mais transparência e eficiência em diversos processos, como a portabilidade de cotas. É sobre essas normas que vamos falar hoje no episódio do RTM Trends. Por que elas são tão importantes para a evolução do setor de fundos? E quais tecnologias podem apoiar as instituições na adaptação às regulamentações? Recebemos Luiz Henrique Carvalho, gerente de distribuição de produtos de investimentos da Ambima, Fernando Santos, coordenador de operações de fundos da XP, e a Luísa Mota, nosso head de produtos digitais aqui na RTM. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao RTM Trends, Luiz, Fernando, Aloísio. Bom, nosso papo de hoje é sobre a CVM 210 e a CVM 175, que são normativos que exigem, uma maior integração entre os players de fundos. E pensando nisso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os desafios tecnológicos que as instituições financeiras, elas podem enfrentar para se adequar a esses normativos. Como é que as instituições podem superar as questões de interoperabilidade entre sistemas para atender esses normativos? Bom, eu acho que eu posso começar puxando aqui, né? Acho que Sim. Olhando um pouco a indústria de fundos, o grande desafio é que a gente trabalha num ambiente com a custódia descentralizada, né? Então, acho que o maior desafio é que não existe hoje um ente neutro ali que poderia atuar e apoiar as instituições para fazer esses processos. Então, vejo hoje que as instituições têm um grande desafio, principalmente porque tem os seus sistemas internos para gerar todo o processo operacional e para fazer todo o ciclo de comunicação entre administrador, gestor, distribuidor e custodiante. Aí existe um desafio adicional e aí a complexidade aumenta um pouco mais quando você começa a comparar que são sistemas diferentes, processos diferentes e fluxos também diferentes, né? E aí eu acho que o Luiz pode falar um pouco também, o Fernando, mas eu acho que entram alguns desafios muito relacionados à parte de padronização, né, de informações, dados, alinhamento de prazos e também integração de sistemas aí muito relacionada a qual grau de desenvolvimento tecnológico que cada player ele tá direcionado. E aí, quando a gente olha nesse mundo, a possibilidade de você ter um agente que possa fazer essa comunicação e essa tradução faz com que facilite a troca de informações e ganhe agilidade nos processos, né? Principalmente pensando na experiência do usuário final, que no final vai ser o próprio cotista ou o próprio investidor, né? Eu acho que você mencionou aí a chave do problema, que é a padronização, né? Eu acho que antes da gente digitalizar, a gente tem que criar padrões. Até eu trouxe uma colinha aqui, eu dei uma investigada na CVM ali. A gente tem cerca de dezenas de administradores no mercado e centenas de gestores, né? Então, se a gente olha esses números, que chega a ser milhares ali de participantes, isso considerando distribuidor, custodiante, quando a gente fala de padronização, é a mesma coisa a gente pensar que eu quero falar com você falando japonês e você falando inglês, né? E quando a gente olha a 175, né, especificamente, ela trouxe um tema para fundos muito interessante ali, inovador ali, que é a questão de subclasse para fundos abertos, que não existia. Como que então a gente consegue conversar de uma maneira a fazer uma compra, uma venda de um produto e realmente ter uma forma mais eficiente? A 210, se a gente for olhar, fica ainda pior, né? Porque a 210 não é só dois parceiros, são três, é um cedente, um cessionário e o administrador. Então é o cara falando inglês, japonês e espanhol. Então, se não tiver uma padronização, um tradutor universal ali, cara, o processo em si vai ficar muito desafiador, né? Então acho que a chave é padronização. Eu acho que aí corroboro também com esse ponto, falando aqui na experiência dentro da Ambima, né? Eu acho que o Open Finance foi um exemplo disso, né? Que, vamos transitar informações entre as instituições, legal, bonito e tal, só que não tinha padrão nenhum. Então, acho que o primeiro step primeiro vamos fazer padrão, definir qual é a padronização de comunicação entre as instituições, e aí você trouxe um ponto importante que o desafio continua, mesmo padronizando, existe um desafio, porque vai ter o depara das instituições, que é o grande problema, essa é a grande questão, né? Porque assim, o legado, os sistemas, são sistemas que não vão falar com outros sistemas, e mesmo que a gente estabeleça um padrão, você tem que ter um depara, você tem que ter um desenvolvimento sistêmico dentro da instituição relevante para ela padronizar aquele passivo, padronizar aquele ativo, e aí quando a gente fala, né, da 175, você tem a parte
dos ativos, tudo mais, das subclasses, das classes, quer dizer, né? Mas tem a parte do passivo, subclasse, e tem a parte da portabilidade que traz não só a questão de padronização do ativo, mas também das informações do passivo. E aí que é um bicho que, de fato, você não tinha isso muito como prática de mercado. Vou padronizar as informações do passivo. Assim, era combinado muito 1 a 1, né? Por cada instituição ali, né? Então, Isso. você tentava criar um padrão, né? Mas mesmo assim, você cria um padrão no núcleo, se você tem um outro parceiro entrando, ou ele se adapta ou cria um outro. É isso. A cada relacionamento comercial que você faz, tem que entrar numa nova discussão de padronização. É isso, e principalmente no administrador, né? Que você tinha uma parceria com o administrador, era aquele padrão, aí de repente você incluiu outro, é outro padrão. E aí o ADM vai mudar todo o seu legado, o seu sistema? Não consegue, vai ter que ter um deparo. Então, essa é uma discussão que eu entendo que na 210, principalmente na portabilidade, é algo que a gente teve esse ganho de tempo aí, né? De uma postergação, é algo que a gente ainda vai ter que avançar. Eu acho que o mercado ainda, a implementação é bem complexa nesse sentido, tá? Legal. E para 175, vocês veem também desafios ou pelo fluxo, né? Que a gente está indo para um ciclo de finalizar a implementação até 30/6. Vocês veem que a gente já está num processo mais tranquilo. Isso eu tenho acompanhado lá com o pessoal de fundos, né? Com a Soraya, no caso lá, que é a responsável. E o que acontece, né? O que eles têm trazido, e aí eu olho também no pessoal de institucionais, o que o pessoal tem trazido, se adaptou à indústria nas questões mais básicas, né? Nos produtos mais simples e tudo mais. Agora vem a parte difícil, né? Agora vem a adaptação ao 75 dos produtos com problema, com dificuldade, vamos dizer assim, né? Aí dificuldade de sistêmica, de processo interno e tudo mais. Bom, e assim, continuando falando da CVM 210, né? Recentemente teve um adiamento para o início do ano que vem da entrada em vigor dessa resolução. Essa resolução, um dos principais pontos dela é a questão da flexibilidade no ponto de solicitação da portabilidade, né, de cotas. Mas também ela teve uma alteração, que foi essa questão do uso de interface digital. Antes era obrigatório para todo mundo, mas agora para custodiantes intermediários com menos de 200 clientes deixou de ser obrigatório. Luiz, eu queria que você falasse um pouco por que essas medidas foram necessárias, né, tanto do adiamento quanto dessa mudança, né, no uso de interface digital, e quais são os benefícios para o mercado. Perfeito. A questão do adiamento, né, que é o primeiro ponto, ele aconteceu muito em função até de um posicionamento da CVM, tá? Porque o que acontece? A norma hoje, né, ela traz algumas novidades no que se refere à portabilidade, não só a parte do digital, da interface digital com o cliente e da definição de datas, mas também a possibilidade do cliente pedir a portabilidade, o início da portabilidade no destino, ou seja, ele chega na instituição que ele quer portar o produto, ele chega lá e fala, olha, quero transferir a minha posição da instituição A para você que é a instituição B, e inicia o processo aí. Então isso é uma evolução considerável dentro do processo de portabilidade. Não existia isso dentro do mercado antes. E aí, no nosso projeto como associação, a gente chegou e falou, olha, esse tema em específico do início da portabilidade no destino, a gente entende que a gente precisa de mais tempo para se adaptar. Por quê? O destino não consegue ver a posição do cliente na origem, não tem como ver isso daí, né? Como é que a gente vai estruturar isso, né? Aí a CVM falou, legal, entendo o ponto, acho que faz sentido, só que eu não vou postergar só esse pedaço, eu vou postergar a regra inteira, porque não faz sentido eu ir em partes, ele tem colocado como justificativa, se você começar a quebrar muito a regra, você tira a eficácia da portabilidade em si, tá? Então, eles acabaram postergando tudo, então por isso que deu uma postergação maior, porque o mercado, a princípio, no que se refere à implementação da origem, né, da portabilidade na origem, já estava buscando se adaptar no prazo, né, no que fosse possível. Então, assim, a postergação ela veio muito nesta linha de levar a norma inteira, o que é bom para o mercado, que trouxe um prazo maior. A gente estava até conversando com o prestador de serviços e também com como é que chama? A infraestrutura de mercado, a B3, né, que tinha também um desenvolvimento na parte dos ativos que estão custodiados lá, né? A gente entendia que julho a gente ia fazer uma implementação meio que do que dava, vamos dizer assim, como mercado, né? E vamos fazer portabilidade só total, vamos dar
tais e tais produtos, outros produtos a gente vai meio que no manual mesmo, né? Isso estou falando de uma implementação sistêmica mesmo, né? Então, acho que esses 6 meses auxilia a gente para buscar uma implementação mais sistêmica e mais coordenada de tudo, tá? Eu acho que o ponto da portabilidade ele é tão complexo, por quê? Porque engloba tudo, todos os valores imobiliários. Então você tem um monte de if, né? Você tem um monte de, putz, e aquele produto? Aquele produto tá na B3. Então na B3 é dessa forma. Esse produto não tá na B3, então não tem como fazer. Esse produto pode estar em outra bolsa. Então como é que a gente vai estruturar para fazer na outra bolsa? Então assim, são dúvidas e questões que o mercado ainda está digerindo, mesmo sendo publicada a norma lá atrás, são coisas ainda que ainda precisa de definição, porque também nem tem, vamos dizer assim, né? Então a outra bolsa está entrando agora, então quando tiver um ativo depositado na outra bolsa, a gente vai testar e falar, putz, isso dá certo ou não dá certo? Então existe ainda muita dúvida, então eu acho que esses 6 meses é bom para o mercado buscar uma adaptação mais coordenada, pelo menos do que a gente já tem certeza. Acho que é isso. Puder fazer um gancho aqui, a gente percebe muito a CVM muito vocal falando de Open Capital Markets, né? Tem um trabalho grande sendo feito pelo Banco Central. Como que você vê a percepção da indústria? Acho que o Fernando também pode complementar com relação a esse trabalho e o grau de maturidade que está esse projeto. Eu acredito que assim, o Open Finance como um todo, ele foi um avanço, um grande avanço, mas ele ainda está se desenvolvendo. Acho que não é uma coisa que, está rodando assim absurdamente bem, né? Ele está se desenvolvendo, porque é a mesma coisa, um pouco com a portabilidade, acaba abarcando muita coisa junta, né? E a parte do Open Investment, que é a parte de investimentos, está nesta linha também. Então a troca de informações acontece. Tem instituição lá, se você entrar no site do Open Finance, né, que tem que até acho que é na infraestrutura que o Banco Central criou lá do Open Finance, tem um site que mostra números lá de quantas instituições estão consultando dados de investimentos. Isso aqui é absurdo, né? Tem transferência de dados aí de bilhões de dados, falam, de bilhões de consultas, né? É coisa incrível. Só que o mercado está usando essa informação da forma adequada? Ainda não. Por quê? Porque a informação muitas vezes também não é tão legal. Então ainda tem um desenvolvimento nisso. E existe a expectativa de CVM e até mesmo do mercado de que talvez o Open Finance, a parte de investimentos, né, a parte Open Investment, com a entrada da CVM, possa auxiliar os participantes de mercado na transferência de informações, entendeu? Porque o Open Finance, como eu comecei, né, na conversa, você tem a questão de padronização, que é o início dele. Tem que ter padronização para você ter o Open Finance, né? E aí você estabelece uma padronização formal para o mercado. Essa padronização formal é lá na estrutura de governança do Open Finance. Então vira regra. Então é uma forma, uma estrutura que pode ser utilizada para essa padronização, por exemplo, da portabilidade, e um futuro talvez a portabilidade até ocorrer de forma estrutural dentro do Open Finance mesmo, entendeu? Só que assim, acho que tem muito tempo ainda, a gente tem muita coisa para desenvolver para chegar nisso. Não sei se você acha, Fernando, mas a percepção que eu tenho aqui é que ainda tem muito o que andar. Não, tem muito. Acho que quando a gente olha os dados, né, cru, a gente ainda não sabe o que ele quer dizer. Então tem uma questão de refinar eles, né? Sim. Eles sozinhos, os dados, você não tem uma inteligência por trás, né? Inclusive a gente consegue, às vezes, até começar a juntar Open Investments com inteligência artificial para entender os dados, etc. Mas acho que é um início. Acho que começou, foi um ponto de partida, o mercado está começando a ver esses dados, começando até a entender como interpreta eles, para aí sim começar a ter resultado. Mas eu acho que é o caminho ali de centralizar. Tem essa questão da padronização que volta de novo esse problema. Eu acho que tem uma questão também de segurança da informação, que eu percebo o usuário ainda muito preocupado ainda de compartilhar os seus dados e para onde essa informação está sendo transmitida. Tem uma questão, eu acho que é importante, que o usuário ele vai compartilhar quando ele vê um benefício incrível ali. Quando ele fala, putz, isso aqui, olha, vai me gerar um benefício. Aí ele vai, entendeu? Mas como ainda está nesse passo da instituição receber um dado, falar, putz, esse dado ainda não está legal, não consigo gerar um valor efetivo, né, para o meu cliente, isso coloca em xeque um pouco essa questão do compartilhamento do cliente. O cliente fala, putz, não vou compartilhar, o que eu vou ganhar? Consolidação. Eu vou me expor isso. Não ter resultado. Vou me expor, o cara vai me oferecer produto aqui, mas ele não tem um negócio crível, entendeu? Acho que esse é um ponto.
Aí voltando à primeira questão, acho que eu pulei um ponto, né, da 210 lá, que a CVM trouxe a questão dos 200 clientes, pessoa física, não precisa ter interface digital. Aqui era um pleito de mercado muito com olhar naquelas instituições ou naquela relação com clientes que são clientes que já têm uma relação direta com o custodiante, direta ele tem um contrato direto com o custodiante, né? A gente chamava antigamente isso de custódia qualificada. Aí o mercado olhou e falou, poxa, para esse cara eu preciso ter uma interface digital, ficar mandando informação, pedindo consentimento, isso aqui e tal. Faz sentido isso? Né? Acho que não faz muito sentido. Esse cara vai bater na minha porta e falar, é o seguinte, ó, quero descontratar você e manda tudo para esse outro custodiante. É isso, a relação é diferente, né? Aí a CVM, de certa forma, entendeu, mas ela também atendeu outros pleitos do mercado, que era com relação ao tamanho das instituições. Que instituição pequena, que vai ter que desenvolver uma interface digital, ela só atua com fundos, só atua com fundação, e vai ter que desenvolver uma interface. Né? Eles falaram, então vamos trazer esse número aí de 200 pessoa física, tá? Mas quem tiver mais de 200 pessoa física ainda pode chegar lá na CVM e pleitear um waiver dessa interface digital. Provavelmente o mercado vai buscar um waiver desses investidores que não faz sentido você ter interface digital para eles, que o mercado é segmentado, né? Você tem na custódia lá, você tem a custódia que ele faz para o intermediário, né? E tem a custódia que ele faz para clientes grandes. Esses clientes grandes, fundos, fundações, esses caras não fazem sentido ter toda essa interface e tudo mais, porque é uma relação muito direta, né? Não, perfeito. Acho que a gente estava até discutindo isso, né? É que quando a gente olha esse mundo de poucos cotistas ou poucos clientes, é um relacionamento mais direto com as pessoas. Então, provavelmente, nem o cliente ele vai querer ter uma interface digital. Ele vai querer falar, pô, olha só, Luiz, eu estou encerrando aqui o relacionamento, etc. É isso. É um cliente mais que está com aquele relacionamento com o parceiro, né? Então, quando a gente olha isso, family offices, multifamily offices, tem esse contato direto. E, às vezes, nem a portabilidade faz sentido, né? Porque, às vezes, o cara tem um fundo exclusivo. O fundo exclusivo é só dele, é o próprio nome, né? Então, como que ele vai portabilizar o próprio fundo? Não é nem portabilidade mais, é migração de custodiante, migração de administrador, é outro processo. Então, aqui não faz nem sentido a gente estar discutindo portabilidade em si, né? Então, acho que foi uma regra que é para realmente abarcar esse público, né? Aqui talvez seja um investidor que é super wealth ali, que não tá, cara, com interface digital, e também público de fundos exclusivos, que também não faz sentido aqui caber uma portabilidade em si, né? E aí pode falar. Acho que pensando um pouco no investidor, né? Às vezes o investidor está mais longe do contato com o seu gerente ou seu consultor ali, é o que sente mais falta de ter transparência no processo. É isso. E eu acho que assim, a CVM ela trouxe isso muito em função desse investidor, que tem tanta gente no meio da transferência da custódia que assim, você vai ter. Ele não fala com o custodiante direto, ele fala com o intermediário, né? Então, até a portabilidade nem necessariamente se fala só em custódia, né? É transferência de posição entre intermediários, né? No fundos é a posição entre intermediários, né? Se você for olhar no mundo de fundos que não tem, a cota não é custodiada, né? Se não é negociado em bolsa, ela não é custodiada, consequentemente é uma transferência de posição entre intermediários, né? A questão da CVM de criar essa regra é porque, qual é o interesse do intermediário A transferir para o intermediário B? Não existe muito. Então, ele jogava as questões, o administrador está demorando aqui, o outro está aqui. É muito mais por causa dessa questão comercial, tá? E isso gerava muita reclamação dentro da CVM, e a própria CVM falou, eu quero atender esse investidor que não entende do processo, que não tem uma relação direta com os prestadores de serviço desse processo, e, consequentemente, esse cara fica à mercê da ponta transferir. E a ponta não tem muito interesse nessa transferência. Por isso que tem que estar toda essa relação de transparência, onde está, por que parou, né? E a responsabilidade dos participantes de transferir num período XYZ e dar esse feedback para o investidor de tudo o que está acontecendo, né? Acho que é esse o olhar aí da CVM. Então, ainda falando da CVM 210, né, ela busca promover uma maior digitalização e flexibilização também desse processo de portabilidade de cotas. E eu queria saber de você, Fernando, você acha que essas medidas são atrativas para o investidor, né? Isso influencia uma busca por uma melhor gestão de ativos na carteira?
Nossa, total, né? Porque eu acho que quando a gente olha essa portabilidade, né, principalmente de fundos, que você está entre intermediários, se a gente tem essa facilidade, se tem essa digitalização, você facilita o processo. Não fica aquele processo engessado, moroso. Então você começa a expandir seus horizontes e olhar, putz, onde que eu vou ter o melhor atendimento? E não só atendimento, né? A gente começa a olhar o atendimento, um serviço de assessoria relevante, um serviço, uma experiência em si, que você pega o aplicativo, pega ali quais são os sistemas envolvidos. Então você tem que começar a olhar o todo que a instituição pode te oferecer. Então não é mais só o produto, né? O produto tem uma relevância, claro que por mais que a portabilidade de fundos você não mude o produto em si, você tem que olhar quais são o leque que a outra instituição pode te oferecer. Ele é complementar ao seu investimento que você já tem ou não. Então você começa a olhar não só essa questão do atendimento em si, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui, né? Quando a gente olha essa facilidade de portabilidade, que tem uma tendência natural dos investidores a consolidar investimento numa única casa. Você não fica espalhando entre bancos, corretoras, né? Você começa a centralizar. E por que disso? Porque você tem vantagens. Pô, vou concentrar em um lugar, eu vou ter uma taxa de financiamento mais atrativa, mais barata. Eu posso ter um cartão de crédito com uma pontuação melhor por estar concentrando ali meu PL. E até, às vezes, produtos exclusivos que depois de certo PL você pode ter o acesso, né? Então, tem todas essas vantagens ali de concentração. E acho que até é muito, muito legal, né? Tem um parênteses aqui. Até antes da pandemia... isso mudou justamente com a pandemia. A portabilidade você tinha que fazer a STVM, né, que é aquela cartinha padrão de portabilidade assinada. Você tinha que ter firma reconhecida. Você tinha que ir num cartório por autenticidade. Então era um processo muito burocrático. Eu, pessoalmente, na minha época de universitário, eu desisti de portabilizar os poucos ativos que eu tinha, porque eu falei, nossa, eu não vou no cartório. E assim, se a gente olha essa realidade, quantos investidores desistiram de fazer uma portabilidade por um processo moroso? E agora, né? Porque não existe mais isso, agora é tudo mais digitalizado. Só que o processo ele é muito obscuro, né? O que acontece? O cara vê lá, ele aperta o botão, não sabe o que está acontecendo com a sua posição, se está sendo transferido, se não está. Acho que quando a CVM trouxe isso, acho que foi bem interessante, porque ela estabelece bem prazos ali para as corretoras, para os mercados, né? Para os bancos. E também toda essa questão de digitalização. Você não precisa mais pegar... ir no CBEM. Você pode ir no cessionário, que provavelmente é com quem você já está fazendo um relacionamento. Tinha um debate também de ter uma central também, que você pode ir pela central, às vezes pela própria B3, a própria B3 fazer isso, né? Então acho que isso vai facilitando muito a vida do investidor. Então a resposta aqui é total. O cara ele vai ter essa questão de ele começar a expandir, ele se desengessou, ele não está mais enraizado na sua instituição, ele vai começar a olhar onde que tem os melhores serviços, os melhores produtos também, que isso daí é a gestão ativa dele. E até uma curiosidade, né? Quando a gente fala de Open Investments aqui, né? Eu vejo que isso é uma solução que o cliente, né? Ele está olhando de forma ativa. O Open Investments, ele pode abrir um outro leque de oportunidade para esse cliente, que é o quê? As instituições estão vendo o investimento dele e a instituição, a corretora, o banco pode ir lá e ajudar ele. Fala, ó, eu estou com um produto melhor aqui do que a sua carteira, ou tem um leque aqui para o seu perfil que se enquadra super e começa a até ofertar produtos. Né? Então acho que quando a gente olha, é engraçado, né? A gente fala, pô, uma facilidade operacional, é uma digitalização, olha o benefício que a gente começa a colher. É o investidor ficando mais atento às oportunidades que ele pode ter e se transitar ali entre instituições, e o Open Investments também, que ele pode, as instituições, buscar esse cliente e falar, olha, tenho produtos bons aqui, vem aqui para minha instituição que eu tenho esse produto, esse cartão de crédito, enfim, esse financiamento. Então, eu acho que a portabilidade leva para isso, né? O cara olhar os horizontes. E acaba fazendo com que as instituições busquem melhorias nos serviços, principalmente, né? Que eu acho que, assim, a questão do produto, eu acho que, se a gente olhar o histórico, né? Antigamente era produto, né? Você, eu tenho esse fundo aberto, eu tenho isso aqui, eu sou o único que tem esse produto, tal. Era muito, muito esse foco. Ainda tem um pouco, né? Mas cada vez menos, vamos dizer assim, né? Porque... com as plataformas, né, que abriram espaço para o investidor alta renda, para o investidor de varejo, ter produtos que antigamente não eram oferecidos normalmente para eles, fez com que o mercado se movimentasse para todo mundo ter produto. Então, todo mundo tem os mesmos produtos. Então, a portabilidade era uma barreira de saída de uma instituição para outra, né?
o resgate à barreira de saída, né? Porque acaba gerando tributo, isso, aquilo. E a portabilidade vem como uma alternativa, ó, você quer mudar o seu serviço, seu prestador de serviço? Eu consigo. Transfere aqui tudo para minha casa, que eu aceito esses produtos também, e eu transfiro aqui. Aí o Open Finance ainda evolui mais isso, né? Que ele traz, olha, deixa eu que conheço de investimento a instituição, né? Chega, ó, deixa eu que conheço de investimento, ver tudo que você tem aí, que eu vou te fazer um serviço melhor ainda. Aí é a troca de serviço, não mais produto, né? Tanto de produto ou outras coisas. É quem tem o melhor serviço oferecer para o cliente, né? De alguma forma, com as informações que ele O abre. trabalho das instituições fica muito mais ativo, muito proativo, Isso. né? E até para reter e manter esses clientes aqui, passa a ser necessário ter que estar a todo momento revisitando seus processos, Olhando. revisitando a sua carteira, as ofertas de produtos que estão fazendo. E aí são serviços, né? Acho que eu vejo serviço de recomendação, né? Que eu acho que é putz, o que o cara recomenda. Um serviço de assessoria mesmo para o cliente, isso acaba se tornando muito importante, né? E tem a parte também de não só a assessoria, o serviço em si, mas também da experiência do cliente. Então, assim, por isso que eu não trouxe muito bem aqui, né? Putz, eu tenho um investimento lá, eu tenho um cartão de crédito melhor, eu tenho isso. Você faz toda uma experiência para o cliente maior do que só o investimento. Você agrega outros produtos, outros valores. Isso acontecia muito natural no private, acontece isso, mas isso vai acabar indo para varejo alta renda. Por quê? Porque faz sentido você agregar isso para trazer o cliente, senão você não vai conseguir reter esse cliente, né? Eu acho que até varejinho, hoje em dia o pessoal já está começando a fazer coisas nesse sentido, entendeu? Eu acho que gera um mercado de concorrência, né? A partir do momento que você gera a facilidade do cliente transitar, vai ganhar quem tem um melhor serviço completo. E não só serviço de atendimento, é assessoria, é o cartão, Tudo, o financiamento, é o produto também, né? Então, isso, as próprias instituições, elas vão falar, pô, pera lá, eu posso perder meu cliente porque meu serviço não é bom. Ele vai começar a se movimentar para ter o melhor serviço. Vai começar a olhar os melhores produtos, o que ele consegue ofertar. Então, é um mercado se provocando e melhorando ao mesmo tempo. É o cliente com essa possibilidade de olhar e o mercado também olhando, porque, pô, eu não quero perder meu cliente, não posso perder as oportunidades. Por que ele tá saindo, né? E é interessante que essa discussão acaba entrando em outros setores também. E aí você vê empresas de outros setores entrando no mercado financeiro. Para quê? Para, putz, eu vou fazer toda a experiência do cliente. Então você tem Mercado Livre, tem os caras que estão em outra categoria, outro setor, entrando no investimento, na parte de financeira, para quê? Para melhorar a experiência do cliente e manter ele lá na plataforma dele, entendeu? Então acaba entrando até gerando outras discussões. E a mesma coisa acontece com o mercado financeiro, né? O mercado financeiro chega e fala, putz, eu vou entrar também, tem como é que chama? Aquelas plataformas de compras, né? Você cria a plataforma da instituição tal, aí você compra lá, você linka com marcas e tudo mais, e o cara faz compra dentro do banco, dentro do aplicativo do banco ou da instituição financeira. Então, assim, essa experiência, né, o avanço na experiência acaba gerando essa junção entre diversos setores também, né? Não é só o mercado financeiro. Legal. Acaba entrando o financeiro como um dos itens, vamos dizer assim, né, da experiência do O cara. carrinho de compras, ele é a parte final. Tem a mas parte ele faz final, parte do entendeu? processo. Putz, sobrou esse dinheirinho aqui, ó, aplica aqui, entendeu? Putz, tem um que é muito interessante, uma plataforma de táxi, eu não posso falar os nomes, mas interessante pra caramba. O cara começou a distribuir produto de investimento, começou a distribuir cripto, distribuir a conta remunerada, isso, aquilo, porque ele já tem o taxista, o motorista, né? Já tem um motorista lá, já tem o cliente, aí o motorista recebe pela plataforma, tem a conta lá, se sobrar dinheiro investe, o cliente, putz, deposita um dinheiro lá para fazer as corridas dele, não quer colocar no cartão isso, aquilo, aí se sobrar dinheiro investe. Então, assim, ele acaba usando a plataforma dele, que tem X número de clientes, já para gerar uma experiência no mercado financeiro, né? Não só mais mobilidade, né? Acaba entrando em outras coisas. É interessante. E toda essa digitalização do mercado de fundos, né? Vocês acreditam que ele está pronto para expandir essa automatização para outros tipos de ativos? Né? Como é que vocês estão enxergando o futuro desse mercado nesse sentido? Eu acho que essa daí eu posso até começar aqui, né? Eu sou muito da distribuição de fundos, então eu olho muito o produto de fundos. E quando a gente olha o mercado financeiro, a gente tem o que a gente chama de balcão organizado, que é a CETIP, é a bolsa, Sim, tudo mais. sim. O mundo de fundos aí, obviamente excluindo imobiliários e previdência, né? O mundo de fundos abertos, ele não tá nesse balcão organizado. Então é o que a gente colocou ali no começo, que é o desafio da padronização. Temos
dezenas de administradores, centenas de gestores. Então, a gente aqui, né, acho que até em parceria com a RTM, em parceria com a Ambima, né, que tem ajudado nesses pleitos, a gente tem gerado essa padronização no mercado, né, e realmente conseguindo evoluir em automações, melhoria de processos, eficiência, tudo mais. Isso sem o balcão organizado. Então, se eu for fazer essa comparação, se o meu mundo aqui de fundos, a gente está conseguindo evoluir, está conseguindo fazer esse processo, eu acredito que qualquer outro ativo também tem ele consegue chegar nesse processo de automação. Assim, ele consegue bater esse desafio, sim. Sim, acho que a automação ela tem que ser necessária para reduzir custo, tem diversas coisas porque eu acho que a questão também, você com os reguladores trazendo todas essas regras, se você não tiver automação, vai ser muito custoso, você ter que ter estruturas gigantescas, vai ter muito erro operacional, muita coisa. Então você tem que ter essa digitalização e automação de todo o mercado financeiro mesmo. A gente já é bem automatizado de alguma forma, né? Mas tem evoluções que eu acho que é o ponto que a gente trouxe aqui, principalmente a comunicação entre as instituições. Então, tem a discussão de blockchain, toda essa outra leva, né, de tema aí, que eu acho que vale outro podcast só para tratar desse tema. Não sou especialista no tema, mas dizem também que o blockchain, essas coisas, pode auxiliar o mercado, muitas vezes, nesse tipo de automação aí, de simplificação dos processos entre as instituições. Eu acho que até pela questão dos prazos que estão impondo, né? Então, acho que para o investidor o prazo é muito bom, porque ele não fica cego, ele sabe o que está acontecendo. Então, se a gente coloca um prazo, né, que nem a 210 colocou de 9 dias para todos os ativos, e tem esse desafio de, como que eu vou portabilizar um COI, um fundo, uma renda fixa, com balcão organizado, sem balcão organizado, se a gente não tiver essas automações, difícil, ou a gente vai ter essa estrutura gigantesca, né, para dar suporte com riscos, etc., ou não consegue se atentar aos prazos, não vai conseguir fazer em 9 dias. Eu acho que essa é a realidade. A automação ela vem para ter essa transparência, mitigar risco, mas também conseguir entregar o prazo para o cliente. Eu acho que a tecnologia não dá para ficar fora dos processos, né? Eu acho que a gente está hoje, né, participando aqui da Febrabantech, você vê que é um evento gigante, enorme, né, e várias empresas aqui trabalhando e pensando em prol da indústria. A gente vê que pontos principais, que falando de inteligência artificial, falando de blockchain, outras tecnologias aí que o mercado está a todo momento tentando avaliar para ver o que pode fazer para melhorar, gerar eficiência e reduzir processo e melhorar a experiência do usuário, né? Eu acho que você trouxe pontos interessantes. Por exemplo, o mercado já está olhando no negócio incluir inteligência artificial, outras coisas. Se não tiver automação na base ali, não vai virar, entendeu? Exatamente. Não dá, entendeu? Então, de fato, é algo que vai ter que acontecer e vai ter que ter padrão. O que a gente está discutindo aqui, padronização, essas coisas, vai ter que existir de alguma forma. Óbvio, vai ter um ou outro produto, uma ou outra estrutura que não tenha tanta padronização, sim, mas o mercado acho que vai tudo para automático, tudo para padronização, para você conseguir viabilizar aquela experiência do cliente que a gente está tanto buscando aí, com inteligência artificial, com link com outros segmentos. Isso você precisa ter automação, senão você não consegue, senão não tem como fazer, fica muito custoso, né? E começa a ser um diferencial também, né? Quando a gente olha a portabilidade, a gente fala dos 9 dias, né? Que é regulatório. Mas se você tem um processo mais automatizado, mais padronizado, se você oferece para o cara e fala assim, eu consigo fazer a sua portabilidade aqui, dependendo do cenário, em 2 dias, começa a virar vantagem. Exato. Né? Então a automação também pode gerar vantagem. Aqui é um dos exemplos, pode ter muitos outros aqui. Mas eu acho que a automação, ela tá sendo quase que obrigatória, né? Sim. Ou você faz, ou acho que você morre. Né? Toda a discussão que a gente teve do Open Investment, do mercado competindo agora, a diferenciação vai ser essa automação. E agora falando do Hub Fundos, né, Luísa? Uma solução que atende, né, esses dois normativos, tanto a CVM 210 quanto a CVM 175, é o Hub Fundos, que digitaliza a portabilidade de cotas, né? E recentemente a B3 se integrou a essa plataforma, possibilitando a liquidação financeira, portabilidade, registro de cotas, mais facilidade em processos de conciliações, tudo via B3 dentro do Hub Fundos. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa integração da B3 e como é que a B3 vem também se preparando para essa digitalização do mercado. Legal, boa pergunta. Bom, a gente falou bastante de padronização, simplificação de processos, né? E um dos pilares importantes, principalmente quando saiu a resolução 210, foi
observar a norma, como ela, a forma da gente criar um processo de acordo com que a norma foi colocada, né? Porque ela estabelece uma portabilidade para todos os ativos financeiros. E hoje a gente tem alguns agentes do mercado que operam fazendo alguns nichos específicos. A RTM em portabilidade de cotas, a própria B3 com os ativos que estão depositados e registrados. E é um desafio para as indústrias, até como uma forma também da gente simplificar o processo, se comunicar com diversos entes, né, para fazer uma mesma operação. Então o grande objetivo, né, da parceria com a B3 foi da gente criar um canal único, onde qualquer portabilidade que esteja enquadrado ou de um ativo depositado, registrado ou até mesmo cotas de fundos abertos aqui, elas podem ser transmitidas por um único canal e a gente vai transferir essas portabilidades, fazer todo o processo com os agentes aqui participantes do mercado, seja o distribuidor cedente, o distribuidor cessionário ou até mesmo o administrador, para fazer todo esse fluxo de comunicação. Então o grande objetivo foi simplificar. A B3 está tendo um papel muito importante, né, nessa etapa, e também a gente vai permitir que as instituições se comuniquem por 3 canais, ou seja, se ele quiser ir para um grau de tecnologia mais avançado, seja por API, ele vai poder, ou ele pode se comunicar por arquivo, por SFTP, ou pode se comunicar também quando ele tem um processo menor ou mais simplificado via portal web. Então, qualquer grau tecnológico facilita para ele se comunicar num ambiente que vai dar o poder de eficiência e competitividade independente do seu porte. Então, acho que foi uma parceria muito importante com o objetivo de unificar e também trazer benefícios para toda a indústria. Eu acho que corroborar com esse ponto aí, isso é uma questão que nas discussões da Anambima a gente congrega o mercado lá para discutir a implementação da 210. Esse é um ponto, porque de fato o que acontece o cliente pede a transferência da carteira dele, né? Fala, eu quero transferir minha carteira. Se tem depositado na B3, se está registrado, se não tem depósito, não está registrado, ele nem sabe, nem quer saber, entendeu? Então, assim, a instituição tem que correr com isso. Então, se você tiver um único canal para a instituição falar, o Luiz pleiteou essa transferência desses produtos e recebe nesse canal, e esse canal traz aonde está esses produtos, como é que estão os produtos, em que, porque tem a comunicação com o investidor, onde parou, onde não parou, se transferiu, se não transferiu, tudo. Se tem um canal único para a instituição, é espetacular, entendeu? Porque, de fato, ela teria que dar uma interface para o cliente de tudo que ele está transferindo, não só de um pedacinho ou de outro. Aí ela teria que fazer essa junção, ela teria que acompanhar essas coisas. Se tiver uma única interface para eles, é um golaço, né? Pelo menos em que eles passavam para mim aqui. É um pouco do que eu comentei, né? O mercado de fundos, pelo menos, não tem um balcão organizado. Não tenha. Então, se a gente faz a portabilidade, e que nem você comentou, o investidor ele vai portabilizar provavelmente tudo, né? Ele vai querer concentrar, vai passar todos os seus fundos. Aí, se o fundo ele é administrado pelo A, B, C, D e E, se tem 5 processos diferentes, o investidor não quer saber. Ele quer portabilizar. E a gente vai ter que acionar o administrador A, B, C, D e E para fazer as portabilidades de 5, 10 fundos diferentes. Cada um com um processo diferente, cada um com o seu SLA. Então, quando a gente começa a centralizar, né, com essa parceria, é muito mais fácil. A gente manda lá para um central e os parceiros lá, o A, B, C e O, avisado, de lá, recebe a tudo, comunicação já do jeito deles. Já tem as notificações que ele recebeu, já sabe como que está parado o processo. Eu, como, né, intermediário, corretor aqui, consigo consumir essas informações e transparecer para o nosso cliente, em vez de ter que ficar falando com A, B, C, D e E, diversas vezes, diversos padrões, que às vezes eu não consigo nem falar qual que é o status. A gente consegue centralizar e a gente, até como corretora, consegue ter essa visibilidade, né? Como está o processo de cada instituição e transparecer para o investidor final. Então, é uma solução muito boa, né? A gente tem usado bastante, inclusive, e tem super funcionado. Até para ele poder acompanhar o processo dele vai ficar muito mais simples ali, os prazos vão estar mais homogêneos também, isso vai facilitar muito o dia a dia. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do nosso papo, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, mas antes da gente finalizar, queria abrir o espaço aqui para caso vocês queiram deixar uma mensagem final também para a audiência. Acho que aqui só agradecer mesmo o convite aqui da RTM, a Luiz, agradecer também ao Luiz aqui que está compartilhando todo esse conhecimento aqui, que está sendo uma aula. Então, acho que deixar meus agradecimentos aqui pelo convite. Também agradeço o convite, obrigado pelo convite aí para o podcast, obrigado, Fernando, pela parceria aí também no bate-papo.
E eu acho que assim, né? A gente vai ter que discutir com o mercado. Eu acho que vão evoluir, né? Eu acho que é um tema da portabilidade, é um tema que vai evoluir e provavelmente vai evoluir depois da implementação da regra. Vão ter novidades, vão surgir coisas novas. Acho que as instituições, acho que na linha que o Fernando trouxe, de prestar melhor serviço, por si só, elas vão buscar melhorar o processo e melhorar, talvez trazer até para outros ativos, né, ativos financeiros, esse processo também para auxiliar os investidores e ter um diferencial, né, de serviço, vamos dizer assim. Então, acho que é um tema que não vai parar por aqui não, né? Legal. Agradecer o Luiz aqui, a todo o trabalho que ele tem feito na Ambima, já está há anos aí ajudando a gente a deixar a indústria mais vocês dando soluções aqui. Aí, que a gente tinha solução, a gente ficava meio preocupado. Mas é um trabalho muito importante que a Ambima vem fazendo hoje, não só no foco de padronização, mas de mediar, interagir com o regulador. Então, um trabalho muito importante para a gente poder avançar com a indústria. E também uma indústria muito colaborativa. E aí eu trago, né, o Fernando aqui da XP, que tem apoiado muito o mercado. Eu acho que uma coisa muito interessante dessa indústria é a possibilidade dos players estar discutindo melhorias de processo sem se preocupar com a competitividade que tem, né? E aí esse é um papel que a XP tem feito muito e eu gostaria de parabenizar também e agradecer pela participação aí. Obrigado. Bom, gente, muito obrigada, Luiz e o Luiz, Fernando. Obrigado. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, espero que tenham gostado desse episódio. Não esquece de deixar o seu like lá nas nossas redes, seu comentário. Um abraço e até a próxima.